Estamos ao vivo no Papo de Quinta e hoje a gente vai bater um mega papo com Luciede Maduga, que ela é diretora da Yara. A Yara é uma empresa de fertilizantes internacional que tem sede no Brasil e a Luciede responde aí pela área de marketing e experiência do cliente. Ela é formada em comunicação social, tem especialização em gestão de negócios e gestão de marketing. E ela é minha convidada de hoje, especialista em experiência do cliente, para falar sobre satisfação de clientes. Seja bem-vinda, Lucede. Um prazerzaço te ter aqui com a gente. É a nossa última live do mês, fechando com chave de ouro com você. Fique à vontade, se apresente, seja bem-vinda. Teu áudio não está saindo. Agora, fala aí de novo. Tá me ouvindo agora? Vou fazer sem fone. Agora tá ótimo, agora tá perfeito. Algum problema no fone, mas vamos lá. Fernando, boa noite, pessoal que está aí com a gente, boa noite, prazerão estar aqui com vocês. Fernando, mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Foi uma série de lives super especiais e fechar nessa série, para mim, é um prazer. Espero aí poder contribuir e compartilhar um pouquinho aí da minha experiência com vocês. O Eu vou prazer me apresentar, pode? Pode? É o quê? Posso me apresentar, Fernando? Por favor, faça essa gentileza. Ó, como o Fernando já comentou, né? Hoje eu sou diretora executiva de marketing da Yara Fertilizantes, que é uma multinacional norueguesa em fertilizantes. Então, para quem não sabe o que é fertilizante, é adubo, é aquilo que a gente coloca no solo, né, para fazer as plantas crescerem, reproduzirem e colocar alimento aí na mesa de milhões de brasileiros e de todo mundo, né? Então, hoje, dentro dessa área de marketing, eu tenho experiência do cliente e outras áreas do marketing. É E autora também é uma das autoras do livro Experiência do Cliente. Exatamente, né? A gente, no final do ano passado, nós lançamos o primeiro livro de experiência do cliente no Brasil, coletando experiências de diversos profissionais da área do Brasil. O Então, segundo esse foi o meu, lançamento... Lucélia. Exato! Então, no final do ano passado, a gente lançou o livro A Experiência do Cliente, na teoria e muita prática. Eu sou uma das coautoras. No livro, o meu capítulo fala sobre gestão de mudanças, a importância das pessoas no processo de gestão de mudança. E quando a gente fala de cultura, né, de experiência do cliente, satisfação, a gente fala de mudança o tempo todo, né? Então, é isso aí. Exatamente. Então, vamos começar a falar de mudança, vamos começar a falar de satisfação de clientes, né? E aí eu queria começar com um assunto que é super atual. Hoje, não sei se você chegou a ver, eu estava lendo uma matéria que trazia uma pesquisa na revista Mundo do Marketing, né? Revista virtual Mundo do Marketing, e ela falava assim, má experiência é responsável pela perda no primeiro contato de 50% dos clientes, né? Então, de cada 10 clientes, 5 que têm uma experiência ruim, eles simplesmente desistem daquela marca. O que ocasiona, antes da gente falar de satisfação, o que ocasiona a insatisfação, Luciede? Vamos começar pelo contrário. Vamos começar pelo contrário, mas acho que a gente vai chegar lá, né, onde é a satisfação. Basicamente, o que a gente tem hoje, né, na relação do cliente com as organizações é expectativa e realidade, né? Quando a gente fala, né, quando a gente cria uma expectativa no cliente, o mínimo que o cliente espera é que aquilo ali seja entregue, né? Uhum. E aí a gente está falando aí da relação de satisfação. Quando essa realidade ela é diferente da expectativa que a gente criou, a gente tem a insatisfação. E a insatisfação ela pode ser uma má qualidade do produto, pode ser um atendimento de pós-vendas que não teve, né, que não acolheu aquela dúvida do cliente, pode ser um tempo de resposta muito diferente da expectativa do cliente. Então, na verdade, a gente chama de dores, né? São atritos na jornada, na relação do cliente com a organização, com a empresa, é que vai gerar a insatisfação, né? E Fernando, se você me permite, eu queria dar um exemplo recente que eu vivi, só para tentar trazer um pouco na prática para as pessoas começarem a fazer algumas conexões.
Eu fui para não vou citar nomes aqui, mas eu estou de férias. Há umas 2 semanas atrás eu fui para um resort. E aí cheguei no resort, fui surpreendida com um chinelinho, uma bolsa de praia, uma carta do dono do resort falando que qualquer problema poderia ligar para o celular dele, frutinhas na mesa, na cama. E, nossa, uau! Eu fui sendo surpreendida. Nossa, que legal. Fomos tomar banho. Chuveiro não funcionava, o chuveiro estava dando choque, não tinha as toalhas para mim, para o meu marido e para o meu filho. Ou seja, o básico não estava sendo entregue. E aí, quando a gente fala de satisfação, eu queria muito chamar a atenção para esse ponto, porque muitas vezes a gente se preocupa com a cereja do bolo, O com a luz. extraordinário. Exatamente, que legal o chinelo e a sacola, mas qual que é a função básica do negócio de hotelaria? É uma cama Uhum. confortável, é um chuveiro, é o mínimo, né, daquele servir preparado para acolher aquele cliente, né? Ainda mais no caso aí falando de um resort. Então, não adianta, né? Assim, eu sinceramente saí extremamente frustrada e insatisfeita, porque a expectativa que foi criada, primeiro, porque era um resort, chegando lá cheio de mimos, mas o básico, né, o mínimo de infraestrutura necessária não estava, não estava sendo servida ali, não estava acontecendo, né? Antes de entrar aqui contigo, Lucete, eu estava fazendo uma sessão de mentoria com um cliente, né? E eu falava justamente isso para ele: faça o básico brilhantemente, né? Ele estava querendo fazer um treinamento com o time dele. Eu falei assim: antes de fazer treinamento não vai funcionar. Antes de fazer treinamento, vamos fazer o básico. O que é o básico, né? Eu não vou nem falar de persona, brand persona, jornada, não vou falar nada disso. O básico. O básico é: tenha um processo desenhado, né? E eu digo que o processo, Lucete, é o óbvio, que precisa ser dito e desenhado, né? Então eu digo, tudo que é óbvio no atendimento, você vai pegar e vai colocar dentro desse processo. E você vai detalhar cada etapa, né? E em algum momento você vai parar e vai falar assim: cara, isso que eu estou escrevendo é óbvio. Ele precisa estar no pop. O óbvio precisa estar no pop. Aí você vai chegar com este pop, segunda parte, você vai estabelecer um script. É um restaurante, né? Você vai estabelecer um script. E depois que isso estiver pronto, você vai disseminar com o seu time, você vai cobrar do seu time, você vai auditar o seu time, você vai fazer cliente oculto, aí depois você treina, né? E você falou de um negócio que é muito legal, que foi suporte, e a revista Mundo do Marketing, ela mostrava isso hoje, que é importante para 98% dos clientes ter um suporte pós-compra. E no teu caso, a compra é o consumo imediato, porque é serviço, né? Então, você ter suporte ali imediato é extremamente importante. E uma outra coisa que você falou é de expectativa. A insatisfação ou a satisfação, ela está relacionada à expectativa. E eu costumo dizer, Lucete, que a gente cria expectativa, todo ser humano cria expectativa de 3 maneiras. A primeira são experiências próprias. Você não vai mais voltar nesse hotel, eu tenho certeza, nesse resort, porque você já teve uma experiência. A segunda é a experiência de terceiros. Quando terminar a live, eu vou te perguntar o nome do resort e eu também não vou lá, porque a minha experiência vai ser baseada na sua experiência, né? E a terceira maneira da gente criar expectativa é por meio de promessas. Então, eles fizeram uma promessa e, gente, quem está ouvindo a gente aqui, quanto mais promessa você faz, mais você eleva a expectativa, né? E se você não atende e não faz o básico, você vai fazer o cliente tombar. O cliente ele vai frustrar-se. Maior Como é a toda frustração. fricção. Você vai gerar frustração. E Exato. eu sou muito defensor do básico, Lucete. Quando a gente fala Eu de vou inovação, a gente precisa, antes de inovar, fazer o básico. Eu vou reforçar esse tema, né? Tem 3 pontos que a gente trabalha na teoria, mas que a gente precisa levar para a prática, que é isso. Primeiro, qual que é a função básica do seu negócio, né? Você precisa entender qual é essa função básica do seu negócio, né? Então, por exemplo, no meu caso, uma indústria de fertilizantes. É entregar um produto de qualidade na data correta. Essa é a função básica do meu negócio. Então, sei lá, uma padaria é um pão fresquinho com algo mais. Enfim, cada um dentro do seu negócio precisa encontrar qual que é esse básico. O segundo passo é como é que eu facilito a vida do cliente, como é que eu torno mais fácil a interação desse cliente com essa empresa.
Processos simples, sem burocracia, evitar contatos desnecessários, multicanalidade. Dependendo do negócio, você está presente em diversos meios, né? Loja física, online, WhatsApp, etc. E daí sim você ir para esse encantamento que são os wow moments, que são esses momentos uau. No caso ali, né? No meu caso, que era o chinelinho, a sacola e tal. Então, tá tudo básico. Eu entreguei o básico, facilitei a vida do cliente. Aí sim eu vou para a cereja do bolo. E não estou falando que isso é errado, tá? Ter lá a data do aniversário, você mandar uma mensagem e tal. Não é isso. Mas é que para você fazer isso, tem um básico mínimo que precisa ser É porque atendido. perde o sentido, né, Lucete? Perdeu o sentido para você. Você só Exato. pode fazer esse extra, esse uau, quando o fundamental estiver sendo entregue. Porque se você Exato. faz o fundamental, se você faz o uau na frente do fundamental, vai perder o sentido, vai ser esforço em vão, né? Vai ser reverso, vai ser tiro no pé. Então, fazer o fundamental é de maneira assim essencial em um plano de negócio e uma gestão de experiência do cliente. Eu estava lendo, eu não sei quem foi, mas eu li hoje no LinkedIn. Ter departamento de Custom Success sem ter jornada do cliente é em vão, né? Então, tem Uhum. gente que está criando departamento aí, ou dando só nome bonito para o departamento, porque tem empresa que é assim, né? Dá nome bonito. Mas Quero não tem, comentar. não está fazendo ali o essencial, né? Eu queria comentar sobre isso, sobre as palavras bonitas. Eu acabei não comentando no início, eu vou denunciar um pouco a minha idade, mas assim, eu comecei com essa questão de satisfação, relacionamento com o cliente em 2001, fazendo implementação de CRM, né? 2001. Aí logo na sequência desenvolvendo um programa de loyalty, depois fazendo gestão de retenção e churn de clientes, a gente pode falar um pouquinho do que é o churn. E aí depois eu fui cada vez mais falando de gestão do ciclo de vida do cliente, experiência do cliente. O ponto é, nada disso é novo, vamos pensar assim, mas são muitas palavras hoje, que são palavras bonitas, como você falou, né, Fernando? E a gente precisa tomar bastante cuidado para a gente não cair nessa armadilha, né, dos modismos, das palavras bonitas. É o Customer Journey, é o Customer Success, é o NPS, é Customer Insights, é Voice of the Customer, enfim, uma série de palavras, né, de expressões que, na verdade, elas precisam se traduzir em ação, em rotina, em processo, em Resultado. gestão. Gestão do ciclo de vida do cliente, para quê? Para trazer o resultado. Né? Eu falo, né, muitas vezes também tem a crença, mas satisfação é para falar de momentos uau, isso não traz resultado, não. Na verdade, o que a gente tem uma vez que eu tenho o foco, o cliente no centro, eu vou fazer com que esse cliente fique satisfeito, ele gera recompra, gerando recompra, ele vai gerar resultados para a empresa, vai deixar os nossos acionistas satisfeitos, gerar os empregos, e assim essa roda vira de forma virtuosa, né? Gira de forma virtuosa. Né? Exatamente. O Francis Fernandes está perguntando assim, step by step, né? Iniciar pelo básico, o passo a passo, iniciar pelo básico e como medir que o básico está ok para evoluir. Aí eu vou na sua onda, né, Lucede? Volta lá nos primórdios da teoria da administração e faz o PDCA, cara. É planejar, Uhum. executar, checar e avaliar. Implementou o básico, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então você vai medir como é que estão as suas vendas, como é que estão as recorrências, porque não vale só você vender uma vez, você tem que vender várias vezes para a mesma pessoa, e aí você vai entender quanto que aquele cliente que você tem vale ao longo da vida toda dele. Uhum. Então, você vai perceber se você está de fato dando resultado. Estou. Ok, meu time está alinhado. Dinheiro está entrando no caixa, cliente está voltando, cliente está indicando. Aí você pode ir para o extra, né? Porque se a gente... minha avó sempre falava, Lucete, que a gente não consegue abraçar o mundo com as duas mãos, né? Então, se Exato. você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai entregar com qualidade. E é importante É, que a gente entregue aí com qualidade. Na sua eu acho, opinião, como é que a gente sabe que pode ir para além do básico? eu achei super importante você falar assim, que a gente não mede, né? A gente não se gerencia, não se melhora aquilo que não se mede, né? Então, eu acho que o primeiro passo aí é realmente identificar quais são aqueles indicadores, aquelas informações mínimas para você passar a fazer a gestão da experiência do cliente. Muitas vezes as empresas se pegam assim, mas eu não tenho sistema. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma pesquisa. Como é que eu vou Usa saber qual é a planilha de dor e a Excel. dor do... Não,
Primeiro, né, usa a planilha de Excel. Eu costumo dizer assim, gente, para saber as dores do cliente custa zero. Sabe o Zero. que que é possível fazer? Senta do lado do call center para ouvir uma ligação. Vai, se passa pelo cliente, vai até seu ponto de venda, converse com os vendedores, com os atendentes de call center. Pesquisa quantitativa, qualitativa são ótimas, né? O NPS, né, a pesquisa de satisfação, o Customer o IFORT, né, o indicador de esforço, são ótimos, são pesquisas importantes, são métodos importantes, mas é possível capturar a voz do cliente, as dores e priorizar também com outros métodos que não necessariamente precisam aí de grandes sistemas robustos. Eu costumo dizer que é uma reflexão, né? O que é que eu quero organizar e realmente começar a medir e fazer esse ciclo do PDCA que você comentou, né? Que é para quem talvez não tenha, né, ouvido falar, né? Que é o planejar, fazer, enfim, e depois fazer toda a mensuração do resultado. Para gente que vive todos os dias, Lucélia, em grandes organizações, eu acho que é meio que osmose, né? A gente já está ali na nossa cabeça esse processo todo, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa do meu time sobre um NPS que tinha sido negativo, e eu falava assim, olha, bota isso na tua cabeça. Olhou NPS negativo, liga, trata e depois pensa FCS, né? Fato, causa e solução. O que é o Uhum, fato? O fato é a reclamação. O que é a causa? Você não vai tratar o fato. O fato você vai amenizar, você vai dar um analgésico, né? Mas você vai tratar mesmo é a causa. O que está ocasionando aquilo? A solução é sempre para a causa. Pensem nisso em tudo na sua vida. Mas para a uhum, gente isso já acontece natural. E para o pequeno negócio, né? Para o pequeno uhum. negócio, a minha dica, gente, quem está assistindo que é pequeno cara, vai começar a tua operação, vai começar qualquer ação, lista 4 coisas que você quer medir. Essas 4 coisas a gente chama de indicador, né? Lista 4 coisas. O que são esses 4 indicadores de sucesso? Ah, tem que fazer sentido para o teu negócio. Vai ser a venda, vai ser a indicação, vai ser a recorrência, vai ser a satisfação. Aí você começa a semanalmente, mensalmente, diariamente acompanhar isso. E uma coisa que eu vejo que muita gente erra, Lucede, e assim, agora meu momento de alfinetar. Muita gente erra não só em pequena e média empresa, não, empresa grande. Uhum. Você vê um gestor sênior, você vê um diretor, às vezes, em um negócio grande, falando assim: eu acho que a gente tem que fazer isso porque a minha experiência fala isso. Gente, toma-se decisão com base em dados, não com base na sua experiência, não com base. A experiência é importante, óbvio, mega importante, né? Mas grandes negócios, Kodak, Nokia, Blockbuster, grandes Sim. negócios quebraram porque fizeram o que Teodoro Levitt fala, o que professor Salib Neto fala, né? Grandes negócios quebraram porque fizeram certo por muito mais tempo, porque se balizaram só na sua experiência, se apaixonaram pela ideia, pelo produto e não olharam números para frente, números para o futuro, números que talvez nem estivessem revelados ainda. Isso faz E outra sentido, Luciente? Ou eu estou falando Uhum. bobagem? Não faz muito sentido, e eu passando aí minha experiência de grandes corporações mostram que realmente isso acontece. A gente se apaixona pelas nossas ideias. Muitas vezes a gente cria produto para depois pensar que cliente pode usar aquele produto, né? E não o contrário, né? Então, o que a gente vem cada vez mais nessa nova era, né? Na era do consumidor 4.0, vamos pensar assim, é como é que a gente de fato traz esse tema da centralidade do cliente para ser o ponto de partida, né? Por mais que seja uma empresa de inovação, de tecnologia, de produto, mas qual é o olhar do cliente em relação enfim, né, os seus serviços, seus produtos, ou em relação até à jornada do cliente, independente do seu produto, porque muitas vezes você pode até descobrir oportunidades de facilitar, né, de enriquecer essa jornada do cliente, não necessariamente com o seu produto primário. Né? Eventualmente você pode firmar parcerias, enfim, e começar a tratar as dores do cliente que vão além daquele produto que você hoje oferece. Eu vou dar um exemplo que é conhecido de todo mundo, a própria indústria de telecom, né, a qual eu trabalhei 19 anos, né? Era telefonia celular, era telefonia fixa, era internet, cada um dentro do seu segmento. O que a gente tem hoje? Né? As empresas juntaram e acabaram facilitando a vida do cliente, né? Nessa junção, fusão e integração. Você que já foi, né, de telecom, você que já foi de telecom, é engraçado como a gente cria
uma das tendências do Customer Experience para 2021 é a hiperpersonalização, a personalização, Sim. né? E é engraçado como a gente, enquanto negócio, olha a experiência do gestor e não olha a experiência do cliente, de fato, né? Eu brinco muito com isso, gente, a experiência do gestor, a experiência do cliente. Na área de telefonia, isso é muito comum. Por exemplo, eu tenho um plano que tem internet, tem televisão, tem telefone fixo e tem o celular. Mas eu não uso telefone fixo. Eu pago por algo que eu não uso, né? Eu não Uhum. poderia personalizar o meu combo, né? De deixar a TV, deixar a internet, deixar o celular e não usar o telefone fixo, né? Mas tem Uhum. gente que usa. Então, é o que faz sentido para a persona, né? Mas eles não me dão essa opção. Eles criam uma Sim. fricção, né? E Uhum. aí é um problema. E eu acho que cada vez mais será um problema. A gente vê cada vez mais os clientes empoderados, né? E cada vez mais oferta. As startups estão chegando aí para justamente pegar essas lacunas, essas oportunidades que as grandes empresas não conseguem enxergar quando elas focam muito o seu produto. E essa, a gente fala de baby view, né? Visão umbigo, né? Eu olho para mim mesmo, né? Então, até inclusive, uma das coisas que a gente vem, né? Começa a perceber, bancos é outro exemplo, né? Como é que, né, bancos como o Nubank, enfim, como é que surge, né? Eles entenderam quais eram as dores que os clientes tinham nas questões financeiras, nas relações com os bancos e o que que eu posso facilitar disso. E daí surge um novo modelo de negócio justamente para tratar as dores dos modelos tradicionais, né? Uhum. Talvez com o Telecom ainda não, mas é uma coisa que pode acontecer, né? Então é o autosserviço, são produtos de prateleira que o cliente vai lá e monta a sua oferta, né? O seu produto, enfim. De novo, eu acho que vai estar à frente quem de fato conseguir colocar o olhar do cliente na sua tomada de decisão, no seu desenho de estratégia, nos seus movimentos futuros. E às vezes perguntando, mas como, né? Como ter esse olhar do cliente? Eu costumo dizer, todos nós, todos os dias, somos clientes de empresas. Cliente do banco, cliente no restaurante, enfim. Pense como você gostaria de ser tratado. Pense como você gostaria que sua vida fosse facilitada. Né? Se você começar a olhar com esse mindset, né, de eu sou cliente, eu nesse lugar, o que eu faria, o que eu gostaria, parece simples, é simples, mas não como é que diz, não pode ser simplista essa visão, mas precisa estar no DNA. Né? Se eu fosse o cliente, como eu gostaria de ser tratado? Se eu fosse o cliente, o que eu gostaria de ver diferente do que a minha empresa está oferecendo? Eu acho que você já olhou uma ação que a Reclame Aqui fez, está no YouTube, quem quiser dar uma pesquisada aí, que foi uma ação que eles fizeram, acho que em 2016, mais ou menos, 2018, que era com diretores de grandes empresas que estavam no ranking de reclamação do Reclame Aqui. Então, esses diretores eles foram jantar em um restaurante e o garçom errava de propósito, né? E o diretor fala: é impossível, como é que isso acontece? Um absurdo, esse atendimento não presta. E aí, quando o garçom foi entregar a conta, né? Foi uma ação real isso, quando o garçom foi entregar a conta, dentro da bolsinha de comanda, tinha: é assim que os seus clientes se sentem, todas as vezes que você faz isso ou aquilo, não responde e tal. Então, é muito esse pensamento que a Luciede está colocando, né? Entenda de maneira empática como é que seu cliente de fato quer ser atendido, como que você gostaria também, levando em consideração que o olhar mais importante é o do seu cliente de fato, né? Porque às vezes a gente julga o cliente pela nossa realidade de mundo e não é bem assim que vai acontecer. E a gente precisa Isso. ter essa parametrização. É, eu costumo dizer, Lucete, que o atendimento ele é transitório e transacional, né? O que fica, na verdade, não é o atendimento, o que fica é o relacionamento. Porque satisfação, que é o tema aqui da nossa live, satisfação é percepção e percepção é sentimento. Como é que eu melhoro Sim. esse sentimento de satisfação? Como é que eu desperto esse sentimento de satisfação, além de fazer o que tem que ser feito, né? A maneira adequada, a entrega correta. Mas como é que às vezes tem cliente que ele não consegue perceber o valor que foi entregue, né? Como é que a gente Sim. desperta isso? Eu acho que, primeiro de tudo, assim, primeiro eu entendo a função do meu negócio, eu entendo quem é esse meu cliente
né? E o que que ele enxerga como proposta de valor. Isso é importante também, porque muitas vezes a empresa pode estar gastando, seja um pequeno negócio, médio ou grande, gastando em coisas que para o cliente não é valor. Não faz Então, muitas sentido, né? vezes não faz sentido. Então, muitas vezes, para ele não perceber, é porque para ele não é valor. Isso é uma coisa. E a segunda coisa é que muitas vezes o cliente percebe através da recorrência, né? Aconteceu uma vez, duas vezes, isso é uma outra coisa. E o terceiro, como é que você comunica também, né? Muito da percepção é formada pelo como você comunica, né? O seu produto, o seu serviço e tal. Então, acho que tem esse entendimento que a gente precisa ter cada vez mais de quem é de fato o nosso cliente, o que é valor para ele, para a gente poder conseguir realmente fazer os investimentos corretos e daí trabalhar a percepção através, sim, do atendimento, do serviço, mas também de uma comunicação que reforce, né, os atributos e essa percepção de marca ou proposta de valor, né? Que também é um outro termo que a gente usa muito no marketing, né? Como é que eu defino essa proposta de valor para o cliente e depois como é que eu comunico, né, essa proposta de valor, obviamente, comunicar aquilo que existe, né? Que isso é um outro Exatamente. erro, né? Muitas vezes, aí Exatamente. pensando em áreas de marketing, né? Muitas vezes a gente diz, vamos lá, faz pesquisa, descobre o que é valor para o cliente e tal, vamos para a comunicação. Comunicações lindas, reforçando atributos, mas na hora que o cliente vai lá comprar, que foi o meu caso, por exemplo. Quando o cliente vai lá comprar, consumir aquele produto, opa, me senti enganado, lesado, né? Me Tem, venderam algo, né? E que não foi entregue, né? tem duas companhias aéreas aqui no Brasil, obviamente eu não vou citar nomes, né? Elas usam o mesmo discurso de pontualidade, né? É, uma em especial, assim, 99% das vezes que eu vou com eles, eles entregam a pontualidade, né? Mas tem uma outra que, assim, Lucédio, eu acho que esse ano eu já peguei desta companhia, esse ano, pelo menos uns 7, 8 voos só dessa companhia. Desses 7, 8, metade atrasou. E ele usa o discurso de pontualidade, né? Uhum. Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, mas por que você viaja? Porque a agenda, é o horário, é a Uhum. conveniência, né? Então, é aquilo que tem para aquele destino naquela hora que eu preciso, né? Não tem Exato. outra. E aí a Não, gente é obrigado a ir, né? Mas se surge um concorrente que, naquele horário, que me ofereça o que eu estou precisando, com absoluta certeza eu vou mudar, né? Inclusive, alguém é, falou lá em cima ali no chat que às vezes a pessoa quer até pagar mais, né? Que preço não vai ser um uhum. diferencial e não é mais para algumas Não é. classes, inclusive não é, Uhum. né? E a gente precisa ficar Sim. atento. A Francis Fernandes está falando assim, com tantas mudanças no consumo, quais as tendências do atendimento que precisamos ficar alerta? E aí ela pergunta de novo, qual conhecimento importante e quais recomendam? Eu estou dando uma aula agora na ESPM, Luciete, na ESPM, que eu falo assim, hoje as tendências elas estão muito relacionadas à tecnologia, né? Sim. Então, quando você oferece programas de fidelização, cashback, facilidade no processo de pagamento, então tem gente que quer pagar com Pix, tem gente que quer pagar com Uhum. aproximação. Então, essas facilidades que esbarram naquilo que o Lucete falava agora há pouco, de não crie fricção. Tem um livro, não sei se você já leu, que o nome do livro é Não Me Faça Pensar, né? Inclusive, eu recomendo esse livro para os meus alunos. Gente, experiência do cliente é facilitar a vida dele, então não faz ele pensar muito, né? Mostra o caminho, indica, comunica o valor daquilo que você fez Exato. e vai ajudar. Mas, mesmo com toda a tecnologia, eu costumo dizer, Lucete, que nada vai substituir o humano, né? É, Estamos na era da inovação e da humanização. Estamos na era. O comercial do Itaú, eu não sei se ainda está passando na televisão, mas eu estou Da apaixonado por ele. bebezinha. Não, não é esse, não. São de Não. duas amigas que estão Ah, conversando, né? E elas falam assim: se você quiser comprar um vestido, você vai no site. Mas uhum. se for o vestido do seu casamento, você vai no presencial. Então, eu acho que a experiência do cliente, o desafio do negócio é esse: entender quando é que o seu cliente quer canal A, quando é que ele quer canal B e facilitar o acesso dele, né? Eu acho que, assim, evoluindo aí da multicanalidade, né? A multicanalidade, quando você tem a sua empresa em diversos canais, e aí a gente acompanha, vai, né, seguindo para o Omnichannel, né? Que é a mesma experiência em qualquer canal que o cliente queira acessar. Então, na verdade, acho que cada vez mais é dar a opção para que o cliente escolha, e aí sim, a inovação, né, do ponto de vista de tecnologia, ajuda, é importante, mas a questão da humanização, ela precisa estar sempre muito bem cuidada. Porque no final, se algo não der certo, vão ser as pessoas que vão ser provavelmente o último
a última etapa, né, da interação do cliente. Então, para mim, é sim, inovação, tecnologia, ser cada vez mais omnichannel, multicanal, fazer com que o cliente possa escolher a experiência e ter uma experiência fluida, mas sim, cada vez mais preparar as pessoas e aí trabalhar bastante, capacitar as pessoas para ter empatia, empoderar a linha de frente, né, que é como é que a gente faz um balanço entre processo, mas ao mesmo tempo dá autonomia para a ponta, e aí quando eu falo da ponta, é o call center, a equipe de vendas, porque vão aparecer situações em que eles deveriam estar empoderados para agir eventualmente diferente de um processo baseado naquilo que o cliente é, no valor que aquele cliente está gerando para a empresa. Eu falei aqui do livro Não Me Faça Pensar, e você falando aí de empoderar a linha de frente, eu lembrei da Netflix. Na Netflix, não, da. Eu lembrei da Netflix, contar um caso rápido aqui da Netflix, mas lembrei também da Nubank. O Não Me Faça Pensar da Nubank, quando eles mandam o contrato para o e-mail do novo cliente, naquele onboardzinho, né, naquela mensagem de Uhum. boas-vindas, ele manda algo nesse tipo: seja bem-vindo ao mundo Nubank, né, ao universo Nubank. A gente está mandando aqui seu contrato e a gente sabe que você não vai ler esse contrato todo. Por isso a gente separou as partes mais importantes para você. Mas se você quiser ler, segue anexo, né? Então é o famoso não me faça pensar. E isso É. impacta na jornada do cliente. E quando você falou do empoderamento da linha de frente, né? E obviamente que empoderamento da linha de frente tem por trás uma cultura, e a função da comunicação, e você que é diretora da área de comunicação sabe muito bem disso, é reforçar esse processo de o cliente no centro. O meu cartão, o meu Netflix, ele é no cartão, né? No cartão de crédito. E eu fiz uma viagem internacional e usei, eu disse, não vou usar, não vou usar, não vou usar. Cheguei lá, usei, né? O cartão. Aí clonaram o cartão. Eu pedi para bloquear o cartão e na hora que virou o mês, não computou o pagamento porque o cartão já estava bloqueado. E aí eu liguei na Netflix e expliquei a situação. Luciede, a atendente foi simplesmente fantástica. Ela usou fraseologia do cliente, né? Fique tranquilo, eu vou resolver a sua situação. E antes dela fazer o processo, ela falou assim: olha, antes de eu fazer aqui a redefinição e tudo mais, a gente vai lhe dar 15 dias de Netflix grátis, que é o tempo que você resolve sua situação com o banco. Perfeito. Gente, tem como não se apaixonar por esta marca, Luciede? Igual eu falo, problemas, eles podem, nesse caso, né, teve a ver com o cartão, mas dentro de uma empresa, pequena, média ou grande, problemas podem acontecer, vão acontecer, né? E eu falo que a gente tem um poder no atendimento, na equipe que está na linha de frente, de reverter e muitas vezes até superar, nesse caso, a expectativa do cliente, como foi seu caso, né, Fernando? E gerar até mais engajamento do cliente e satisfação. E assim, o que eu falo? Muitas vezes a gente liga e fala assim: vou verificar, estou checando, vou abrir um chamado. Com essas três palavrinhas, três pessoas, você já perdeu o cliente, né? Então, por isso que realmente é importante o empoderamento, né? Você ter alguns caminhos, né, para que aquela equipe da ponta que recebe, né, essa reclamação, que recebe essa dor do cliente, possa agir. E a gente está falando de inovação, tecnologia, né? E a própria tecnologia, dá para humanizar a tecnologia, né? Cada vez mais a gente tem os bots, né, os atendimentos eletrônicos, quase que conversado, parece uma conversa. Até fiz um post tem um tempo já, lá na nossa empresa a gente criou um bot, né, que chama Yarin, que na verdade é um atendimento automatizado para checar a saúde mental do colaborador. É com uma outra Legal. abordagem, mas eu falo, eu sinto falta quando a Yarin não conversa comigo. E ela toda semana ela entra no nosso Teams, pergunta, você está bem, não está? E aí a gente tem todo um processo interno, caso o colaborador declare, né, que não está bem, né, não está se sentindo bem, a gente tem um direcionamento psicólogo e tal. Mas enfim, é só para mostrar que tem formas sim também de humanizar a tecnologia e tem que tomar muito cuidado também com o uso dela. Vou trazer um outro exemplo. Da semana passada ou retrasada, eu recebi um e-mail falando: Luciede, não se esqueça, você tem um saldo a ser utilizado e ele tem até a data tal, senão seu saldo vai vencer. Era quase R$ 500. Eu falei, nossa, nem lembrava que eu tinha esse saldo nessa empresa. Lembro que há um ano atrás fiz uma série de compras, algumas foram canceladas e tal. Ok. Entrei dentro do site para poder usar o meu crédito. Quando eu fui fechar o carrinho, o meu crédito não era 500, era R$ 20. Eu falei, Olha, opa. Eu falei, o quê? Como assim?
Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu também não tenho certeza na época que aconteceu. Deve ter tido algum erro, ainda relevei. Deve ter tido algum erro lá, eles devem ter pegado o saldo total, né? Enfim. Uhum. Deu 5 minutos no meu WhatsApp. Olá, Luciede, meu nome é Fulano. Eu vi que você entrou no nosso carrinho, seu pedido está lá te aguardando. Você não quer concluir? Eu falei, olha, na verdade, expliquei pelo WhatsApp o que tinha acontecido, falando que eu tinha interesse nos produtos, mas que eu não estava com o saldo de acordo com o e-mail que eu já recebi. Ah, pode ser algum problema, tem que olhar lá com eles. Tem que olhar lá com eles. Eles quem? Né? Era a empresa usando, né? Ou seja, um outro canal para me apoiar na venda, mas na verdade, diante do problema, ela falou: tem que olhar com eles. Eu falei: eles quem? Lá com o pessoal de pós-vendas. E por ali ficou Aí, a conversa. Lucete, entra tudo que você falou de empoderamento, propósito, cliente no Olha centro, isso. tudo que a Podia gente falou aí numa única história. E hoje eu recebi de novo o mesmo e-mail. Não se esqueça, você tem o crédito e tal. E aí eu falei, poxa, uma ação podia ter sido super bacana. Imagina, um ano atrás eu fiz uma compra recebendo um e-mail falando que eu tenho um crédito para ser usado. E Uhum. foi uma catástrofe. Você falou de bots que são humanos, né? E eu sempre falo assim, gente, principalmente para quem é de tecnologia, a gente que é de comunicação, você é o quê? Jornalista ou publicitária, Luciane? Não, sou relações RP, públicas. RP, RP. né? A gente que é de comunicação, lá em São Luís tem uma distribuidora de energia chamada Equatorial Energia, né? E eu digo que o coração da Clara, que é o bot da Equatorial, é uma professora amiga minha, professora Aline Vasconcelos. E eu digo que quando você vai criar uma inteligência artificial ou qualquer estratégia com tecnologia, tem alguém de humanas por trás. Porque vai ter lá o cientista de dados, vai ter lá o estatístico, vai ter lá o cara da tecnologia, do sistema, do software. Mas se não tiver alguém de humanas e que traduza aquilo ali, talvez a tua inteligência artificial fique fria, né? E aí, a Aline, que ela é da área de transformação digital da Equatorial, ela dá aula lá na pós-graduação, na UNDB, que a gente tem a pós-experiência, ela identificou que muitos clientes, quando iam se despedir do robô, falavam, Deus te abençoe pro robô, né? Ah, que Aí o que, ótimo. que ela fez? Ela incluiu no processo dela de curadoria aquela mãozinha do WhatsApp. A Ah, pessoa que boa, fala Deus te gratidão. abençoe, ela bota a mãozinha, né? Então é uma maneira de você humanizar o Lindo, robô. E isso é a lindo. experiência do cliente. Lindo, exemplo muito bonito. E é isso mesmo, né? E de novo, né? Que é uma coisa que eu falo, quem já me ouviu outras vezes, e eu repito sempre, né? Não existe, a gente fala muito, né? Inovação, tecnologia, projetos, processos. No final, o que que tá por trás disso tudo? CPF, Pessoas, gente. né? Então, você deu o exemplo aí, né, da Aline, que teve a sensibilidade de entender a resposta do cliente, provavelmente através de inteligência artificial, ela viu, né, as nuvens de palavras, mas foi ela que pensou na mãozinha, na gratidão. Então, assim, e aí eu trago um ponto polêmico, as pessoas falam, mas aí, né, os empregos, com a inovação, com a tecnologia, gente, de novo, tecnologia, inovação não substitui, né, tecnologia, né, porque inovação através das pessoas, nada substitui as pessoas. Vão surgir novas coisas, novas profissões, novas formas, né, de trabalho, mas são sempre as pessoas. O Gabriel até falou aqui que ele prefere, a gente estava falando lá de pagamento, né? Que ele prefere pagar por aproximação e que se as empresas cobrassem por Pix QR Code, seria muito mais conveniente, né? A agência nível tá falando fica muito artificial, é pouco inteligente, deve ser a inteligência artificial, né? Artificial. É, Mas aí, de Lucié, novo, lá tem tudo, só para esse ponto da inteligência artificial, de novo, é tudo como a gente usa a tecnologia, porque é possível humanizar, é possível usar dessa inteligência artificial para criar processos que criem mais relação, mais proximidade com o cliente. Então, como o Fernando já trouxe, né? Como é que a gente coloca também cada vez esse olhar da empatia do ser humano, do se colocar no lugar do cliente, inclusive para tratar as informações, os dados, a tecnologia, né? exatamente. Eu costumo dizer que a tecnologia ela veio para ajudar, né? E quem conduz a tecnologia são as pessoas, né? E você nunca vai ter uma inteligência artificial mais inteligente que um ser humano, né?
Exatamente. porque você precisa de sentimento por trás disso. Luciede, a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, do nosso papo de quinta. Qual é o recado que você deixa para quem quer melhorar o seu processo, para quem já é de mercado e quer fazer transição de carreira para a área de experiência do cliente, para executivas que não conhecem muito do tema, para empresários que querem conhecer Vou mais? ficar meia hora falando. Muito rápido esse nosso bate-papo, Fernanda. Ficaria aqui, tem tanta coisa, né, que a gente vai abrindo várias caixinhas, né, várias janelas de conversa, né? Bom, primeira coisa, em relação às empresas, enfim, pequena, média ou grande, olhar satisfação do cliente de forma organizada e estruturada é o caminho, precisa ser feito. Nós já falamos aqui, produto, preço, isso aí acaba sendo secundário. De fato, esse olhar do cliente atuar com base nisso é fundamental. E não precisa muito, não se apegue às palavrinhas da moda, não se apegue a grandes investimentos. Organize o que você, né? Ouça o cliente, priorize o que você está ouvindo e atue e volte nesse ciclo de PDCA. Acho que esse é o básico e é o que precisa ser feito. E depois, com os próprios resultados que vocês vão conseguindo, seja de redução de custo, aumento de venda, né, eficiência, vocês mesmos vão conseguindo retroalimentar e aí ganhar investimentos né, e redirecionar o dinheiro, né, o orçamento que a empresa tem. Então, acho que esse é um ponto. Então, experiência do cliente, caminho sem volta, precisa. Quem não entrou nisso tem que entrar logo, e quem está, acelera para cada vez mais a gente ter uma experiência mais fluida, que esse cliente possa não só recomprar, como também ser promotor da sua marca. Em relação aos Maravilha. profissionais, rapidinho, apesar de não ser um tema tão é novo no Brasil, com outra roupagem. Igual eu falei, eu estou desde 2001 nessa jornada, mas nessa roupagem de experiência do cliente, jornada do cliente, é um tema relativamente novo. A gente tem poucos profissionais mais sêniores nessa área. A gente tem profissionais jovens se capacitando na área, mas a gente tem poucos profissionais sêniores. Então, aqueles profissionais que já estão há mais tempo no mercado, eu convido vocês a conhecer um pouco mais do tema, né? A falar de jornada do cliente, ele requer muita maturidade, muito jogo de cintura, muita resiliência, que combinado com uma experiência E profundidade. profundidade e combinado com a experiência de mercado que as pessoas mais sêniores têm, é um casamento perfeito, né? Quando a gente fala de, né, customer experience e experiência do cliente, a gente está falando de várias coisas ali dentro. Tem a parte de pesquisa, de medição de resultados, de desenho de processo, de cultura, que a gente não falou aqui, mas nas empresas grandes, principalmente, né? Tem todo um trabalho de cultura, de RH, de gestão de mudança. Então, são Ideologia. antropologia aplicada, neurociência. Então, tem várias coisas, né, que compõem e podem fazer com que profissionais hoje de outras áreas possam ter né, esse caminho dentro da área de experiência do cliente. Então, para quem é mais sênior, te convido aí a ter mais curiosidade, a entrar e conhecer um pouco mais. E para quem está começando a carreira agora, parabéns pela escolha. Eu sou uma apaixonada por pessoas, por cliente, desde sempre, né? Eu falo que essa questão de satisfação do cliente veio entrando na minha vida. Eu comecei como gestão de produto e como desenho de produto eu sempre brigava porque tinha que ter a pesquisa que eu queria no call center, ouvir chamada e de repente o CRM estava no meu colo e dali para frente eu não parei mais desde 2001 aí, cada vez mais falando aí de cliente, atuando nessa área. Então, para quem está começando, busque informação. Quem está em alguma empresa e Para quem está fala assim, começando, Lucédio, eu vou dar uma dica. Eu adoro, eu amo, você sabe disso, porque a gente se segue no Instagram. Eu adoro o Instagram. Eu sou tiete de quem fala de CX, né? Tanto que eu tietei aí a Luciede. Gente, mas não se limitem a postzinho de Instagram. Postzinho de Instagram, ele não é profundo. Tem muita gente que às vezes fala sobre temas, né? E fica se limitando a postzinho de Instagram. Inclusive, sim. Lucélia, de gente grande aí no mercado que está falando bobagem, né? Eu ontem falava com uma gestora de CX e a gente falava isso. Tem muita gente que fala de persona, mas não usa, não entende, não se Nunca aprofunda, vivenciou. não cruza persona com indicadores, com KPIs, com blueprint, com
outros dados, né? Tem gente que fala sobre Sim. jornada, mas faz o desenhozinho bonitinho e não mapeia os gaps, não trata, não faz FCA, PDCA, PDCL, não faz Uhum. análises com matrizes profundas. E aí, minha dica Sim, também para quem está começando, pare de estudar só pelo Instagram, né? Vá ler exato. livros, vá ler artigos, segue pessoas relevantes. E outra coisa que eu não suporto, Luciente, é empreendedor de Instagram, empreendedor de palco, né? Gente, segue quem está no mercado e que está fazendo. Segue o Luciede, né? Não segue só quem fica dando palestra no Instagram, né? Então, Eu ia eu tenho comentar, ressabiamento com isso. eu ia comentar, né? E também vale para quem é mais sênior de mercado, né? Que a gente precisa aprofundar, a gente precisa buscar artigo, livro, e eu acho que uma forma ímpar de aprendizado é justamente nessa troca, né? É claro, é ler, é ter muito conceito, mas experiência do cliente na prática, liderança na prática. Procurem as pessoas que de alguma forma são referência para vocês, troquem figurinha, busquem mentoria dessas pessoas, né? Seja para transição de carreira, seja para você fortalecer na carreira que você escolheu, né? Eu acho que esse é um casamento importante, porque no final eu adoro estudar, o Fernando também como eu, a gente adora estudar, adora lecionar, mas quando você se depara com um desafio na prática, você fala É assim, diferente. opa, deixa eu pegar aquele cinturão de coisas lá, de ferramentas que eu aprendi, mas aqui cabe isso, aqui cabe aquilo, aquilo que eles falaram que era um, dois, três, quatro, eu tenho que inverter, porque aqui a realidade dessa empresa é diferente, a cultura é diferente. Então, enfim, busquem conhecimento, busquem as pessoas de referência. Aí também convido para quem não está me seguindo, me seguir lá no Instagram. Posto coisas lá, mas de novo, não é só lá. Perguntem, tá curioso? Isso é outra coisa, né? Esse valor da curiosidade, pergunte. Né? Eu, no meu caso, lá, todas as vezes eu falo assim, gente, vou abrir caixa de pergunta. Né? Perguntem, né? Não tenho vergonha, não tem pergunta boba, né? E vamos trabalhar junto para formar cada vez mais profissionais com foco no cliente aí. Vou encerrar com a citação de dois profissionais que eu sou admirador, né? Um é a Luciede, que ela falou sobre simplicidade, seja simples sem ser simplista, né? E o outro é o professor Falcone, Vicente Falcone. O professor Falcone fala, gente, tudo dentro de uma empresa já é tão difícil, já é tão complexo, para de usar termos difíceis, né? Para de usar processos difíceis. E o professor Falcone, ele fala isso, seja simples. Então, eu encerro com essa máxima aqui, de que a experiência do cliente não precisa ser um bicho de sete cabeças, que Não, não. simplicidade é o máximo e que cliente satisfeito é o luxo. Então, a gente encerra a nossa live de ouro, porque foi a última, né? Aqui, Lucede, muitíssimo obrigado pela sua participação. Aprendi muito com você, né? Gente, sigam a Lucede. E para quem é de São Luís, eu vi algumas pessoas de São Luís, dia 28 de agosto, eu vou estar aí ministrando um workshop, Lucede, de experiência do cliente para Opa, que negócios. delícia. Que Vão ser delícia, 8 coisa horas boa. de imersão na prática, mostrando que a experiência do Aproveitem. cliente não é bicho de sete cabeças. É isso aí. Beijão, Fernando, obrigada, Luciene. pessoal. Obrigada, beijo. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.